Isso aqui pode mudar o jogo. Denunciam o STF e Alexandre de Moraes ao governo Donald Trump. Isso aqui, gente, é inédito. Para o que está fazendo aí, porque eu tenho certeza de que isso nunca aconteceu. Nem na história do Brasil, nem na história do mundo. Entregaram um super documento para o governo americano destinado ao presidente Donald Trump, denunciando as decisões de Alexandre de Moraes. A guerra pelas nossas liberdades acabou de atingir um novo patamar. Acabou de se tornar ainda maior. Vem comigo aqui entender essa história. Notícia que acaba de chegar, a defesa pediu, mas o ministro Alexandre de Moraes negou revogar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Alexandre de Moraes decide, seguindo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que é para manter a prisão domiciliar e também para manter todas as cautelares, ou seja, pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, além da prisão domiciliar mantida, estão mantidas as proibições de usar celular, redes sociais e continua a retenção do passaporte. Tudo isso, segundo a decisão, para evitar o risco de fuga e também buscando assegurar a lei. Boa tarde, presidente. A deputada Carla Zambelli está presa na Itália, o Brasil está pedindo a extradição dela. Eu queria saber se o senhor falou sobre isso nesses últimos dias aqui em Roma e se o senhor acha que isso pode trazer algum ruído nas relações Brasil-Itália, como aconteceu na época do caso Battisti. Eu nem lembrava desse nome. Se você não pergunta, eu nem sabia que ela estava aqui ou não. Para mim é uma pessoa, sabe, que não merece respeito de que é uma democracia. Também ela vai pagar pelo erro que fez, ou aqui ou no Brasil. Ah, não, pessoal. Eu tô inconsolável. Eu não quero nem ver. Mentira que a comentaristinha da Globo News, eu não sei nem o nome dela, né, gente? Porque é meio insignificante pro jornalismo, então não tem como eu saber o nome. Mas comentarista da Globo News de política. A turma do amor, né? Do amor venceu. Desejando mal pro primeiro-ministro de Israel com áudio vazado. Não teve nem personalidade para falar. Vazou e foi desmascarada. Ah, não. Desmascarada não, tadinha. Ah, não, tadinha não, porque tá propagando ódio. Dá uma olhadinha no que... Essa aqui, não sei nome. Falou e vazou o áudinho. Tá desmascarada. Nós o saudamos, todos nós o saudamos. Nossa Senhora. Eu espero que o diabo tenha... Nossa Senhora. Eu espero que o diabo tenha... E por conta de postagens no Twitter, ela teve a prisão decretada, mesmo o Moraes sendo ali o alvo das críticas. Mesmo assim, ele não se constrangeu, como ele nunca se constrange, e decretou a prisão dela, mesmo sendo ele, Moraes, o objeto dos posts dela. Vocês não acompanharam, vocês vão entender agora o que aconteceu de ontem para hoje. É algo sério. Vocês já devem conhecer o caso da Flávia Magalhães, eu mesma já a entrevistei aqui no TV em Justiça, no programa 65, que aconteceu em março desse ano. Então, a Flávia é uma brasileira naturalizada americana, já mora aqui nos Estados Unidos há muito tempo, já tem a cidadania americana, então ela é brasileira e americana. E por conta de postagens no Twitter, ela teve a prisão decretada pela besta fera. Então, no caso, a Flávia publicava coisas sobre o Alexandre de Moraes, sobre o STF, criticava, sentava o pau, coisa que ela tem todo o direito de fazer. E mesmo assim, mesmo o Moraes sendo ali o alvo das críticas, né, dos posts da Flávia, mesmo assim ele não se constrangeu, como ele nunca se constrange, e decretou a prisão dela, mesmo sendo ele, Moraes, o objeto dos posts dela. Então, ele mandou prender uma opositora, uma inimiga dele. Então, assim, ele não se constrange de fazer essas coisas, a gente sabe que ele faz. Ou seja, mesmo ele sendo a suposta vítima, sei lá, de calúnia ou difamação ou o que quer que seja, mesmo ele sendo a suposta vítima, ele foi lá, deu a canetada e mandou prender a Flávia. Ela nunca foi intimada de nada, ela soube sem querer que ela estava sob investigação quando ela foi ao Brasil fazer um tratamento dentário. E o doutor Paulo Faria, que é o mesmo advogado do Daniel Silveira,
é o advogado da Flávia. Ele publicou ontem que só na semana passada ele teve acesso ao processo da Flávia. E mesmo assim, o processo estava incompleto, só até novembro do ano passado. Entenderam o que aconteceu? Só essa semana ele obteve acesso aos autos. E mesmo assim, só até o que aconteceu no processo até novembro de 2024. Ou seja, tudo que aconteceu de novembro de 2024 até agora, quase um ano, ele não sabe, ele não teve acesso. Deram acesso parcial ao processo. E o protocolo do STF, segundo o doutor Paulo Faria, diz que desde então, desde novembro do ano passado, esse processo estaria com vista à PGR. Só que ele diz, o advogado, que na semana passada teria havido um despacho do Moraes. E então o doutor Paulo Faria, ele informou que nesses documentos aos quais ele teve acesso, o Twitter, o X, informou que a Flávia não estava submetida às leis brasileiras, por ser americana e ser residente nos Estados Unidos. Ou seja, o X avisou no processo isso. Isso o doutor Paulo está dizendo para a gente hoje. O X avisou, botou lá um documento dentro do processo dizendo: Moraes, esta moça é americana, é residente nos Estados Unidos, e os atos dela, que você está dizendo que são atos criminosos, foram praticados nos Estados Unidos. Twitter avisou. E o Moraes, claro, como sempre, ignorou completamente esse alerta do Twitter. E a inseriu no inquérito 4781, vulgo inquérito das fake news, ou inquérito do fim do mundo. Mandou instaurar inquérito contra ela de ofício, dizendo que ela é foragida da justiça, quando na verdade ela mora aqui nos Estados Unidos há muitos e muitos anos, nunca recebeu intimação alguma. Como é que ela poderia ser uma foragida? E o Moraes ainda teria dito que a Flávia estava em local incerto e não sabido. Já estava no processo dizendo que ela é americana e mora nos Estados Unidos. Então o Moraes estava lá fingindo que não sabia que ela morava aqui, só para não ter o trabalho de expedir uma carta rogatória e, de repente, passar vergonha. Porque quando expede a carta rogatória, aquilo vai passar ali por um juízo de admissibilidade aqui nos Estados Unidos e eles podem não querer cumprir, por considerar que é um ato de perseguição. Então, o Moraes, ele foge da carta rogatória como o diabo foge da cruz. Mas a coisa não para por aí. Aí agora entra, né, a coisa está esquentando, pessoal. A coisa está esquentando. O cangote do Moraes, assim, já está com aquele bafo já triste. E a coisa está piorando. Vocês pensam que a Magnitsky, né, é o máximo que ele pode sofrer? Eu digo que ainda vem coisa aí. Assim, pelo que eu estava estudando do processo da Flávia, mais processo do Felipe Martins, que a gente vai falar hoje também. Então, soma esses dois casos, Flávia Magalhães e Felipe Martins, eu digo que vem coisa ainda mais séria que a Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes. Essa é a minha aposta. A coisa não para por aí. O doutor Paulo Faria, ele disse que, pela leitura dos autos, que ele só teve agora acesso semana passada, ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que o Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal do Brasil vir atrás da Flávia, em solo americano. E que um agente da PF, segundo ele, teria vigiado a Flávia em uma manifestação lá em Fort Lauderdale, em fevereiro desse ano. Tá? A Flávia, ela mora na Flórida e ela estava em uma manifestação em fevereiro desse ano, uma manifestação política, né? Dessas que acontecem aqui também. E segundo ela, e segundo o Dr. Paulo, havia um agente da PF designado pelo Alexandre de Moraes para vigiá-la em solo americano. Isso é a alegação deles. Segundo o Dr. Paulo Faria, seria essa a razão pela qual Moraes não liberou para ele o acesso total aos autos. Porque ele, né, provavelmente, o Moraes não queria que o Dr. Paulo soubesse que uma ordem dessa natureza teria sido dada. E assim, o Dr. Paulo Faria parece mesmo saber o que ele está dizendo. Porque olha só o que ele escreveu no X. Vou colocar aqui. Olha só. Isso aqui é palavras do Dr. Paulo Faria no X.
Não adianta esconder, ele como se estivesse falando por Moraes. Moraes, não adianta esconder o documento de folhas 94, item 4, do ofício do Setor de Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional, CGCPOL/DCEPF, assinado por um delegado da Polícia Federal em 8 de janeiro de 2024. Olha a quantidade de detalhes, datas, folhas. Acho que o doutor Paulo não ia tirar isso aqui da cabeça dele. O número da página, o número do item, a data em que o ofício foi assinado, eu acho que ele sabe o que ele está dizendo. E encaminhado ao oficialato de ligação da PF em Miami, Flórida, destacando um policial federal para a façanha. Lembra do caso do juiz Marco Antônio Vargas, que teria dito que queria mandar jagunços para sequestrar o Alan dos Santos? Isso que a Flávia Magalhães e o Dr. Paulo Faria estão dizendo que aconteceu é considerado um ato hostil, até mesmo quase um ato de guerra, que é um Estado estrangeiro enviar jagunços para sequestrar um nacional, para monitorar um nacional. Lembrando que a Flávia é americana. Vocês já pararam para refletir sobre a gravidade disso? Tá? Um Estado estrangeiro, no caso o Brasil, enviando agentes do Brasil para solo americano para monitorar um americano. Para pensar assim, um segundo. Isso é ato hostil, praticamente um ato de guerra. E assim, eu já tenho informações de que essa questão da Flávia, ela já está com gente muito, muito grande aqui nos Estados Unidos. Eu até antes do 4x4, eu não podia dar detalhes, né? A própria Flávia já tinha falado para mim que o caso dela, ela já né, havia sido procurada pelo Elon Musk, pelos advogados do Elon Musk, para entregar esses detalhes do caso dela. Então, o caso dela, né, o Elon Musk pegou, né, para ele cuidar, para os advogados, para a equipe jurídica dele cuidar. Isso eu já sabia já há muito tempo, eu não podia falar isso, mas agora, durante o 4x4, antes daqui de eu entrar no TV em Justiça, o doutor Paulo Faria liberou a Ana Paula para liberar essa informação. Então, agora, só por isso eu tô liberando. Eu sou uma pessoa que sabe guardar o sigilo quando ele me é pedido. Então, eu só agora estou falando, porque só agora, né, há alguns minutos atrás, essa informação foi liberada, né, pelos interessados, né, pela Flávia e pelo doutor Paulo Faria. Então, já tem gente muito grande cuidando dessa questão da Flávia, né, espero que ela seja indenizada, assim, de forma bem generosa no dia que o regime cair. Enfim, esse tipo de ato é um ato hostil de um governo estrangeiro contra o outro. Inclusive, em 1980, o governo Pinochet mandou matar um dissidente em Washington, D.C., um dissidente chamado Orlando Letelier. E isso foi tratado como terrorismo de Estado estrangeiro. Então, se isso que a Flávia e o Dr. Paulo Faria estão dizendo for verdade, não custa nada para os Estados Unidos considerarem que o Brasil praticou um ato hostil aos Estados Unidos, de violação de soberania, ou mesmo um ato de guerra, um ato de terrorismo de Estado. Então, vocês estão vendo como a coisa está esquentando. Essa informação de agora, eu só obtive agora com esses novos documentos que chegaram do caso da Flávia Magalhães. Então, vocês veem que a situação é ainda mais grave do que parecia. Do início já era muito grave. Ela se tornou agora um caso, assim, primordial. Primordial. E eu vou mais além. Esse tipo de conduta, caso realmente não tenha passado pelo Departamento de Justiça norte-americano, não sei se passou, pode ser que tenha um documento do processo mostrando isso. Eu estou falando de acordo com o que veio à tona até agora. E o que veio à tona até agora são ofícios do Alexandre de Moraes diretamente lá para a seção lá da PF que mexe com o Interpol e tal. Aparentemente nada passou pelo Departamento de Estado. Violação da soberania norte-americana. Então, assim, essa coisa está esquentando. Muita coisa ainda vai vir à tona. Porque estava parado, esse processo é sob sigilo.
A gente não tinha acesso, Agora a gente sabe por que não tinha acesso, né? Não tinha acesso a nada. E de repente aparece, Doutor Paulo aparece com essa bomba quinta-feira, sabe? E hoje tá tendo a reunião lá em Washington DC, com o Haddad, com não sei quem, com essa cúpula de bandidos, né? Lá em Washington DC. E o Marco Rubio já está sabendo disso tudo. Pitoli, esse documento está assinado pelo Alexandre de Moraes e pelo Gonê. Está assinado pelo Gonê. Está assinado por vários delegados. Que é isso, Pitoli? Você autorizar um bandido desse fazer um sequestro de uma pessoa fora do país. Uma pessoa que não faz mal a ninguém. Porque eu falei o que ele não queria que ninguém soubesse. Que ele foi visitar o Marcola na cadeia. Porque ele quer esconder isso da população. Porque esses generais de melancias não falam, não usam de hombridade para falar isso. Precisou me botar como boi de piranha para falar isso. Porque essa gente de Brasília, porque os generais falaram que todo mundo de Brasília sabe disso. Porque essa gente não fala. Como é que eles se calam? Se o Alexandre de Moraes foi falar com o Marcola dentro da cadeia, não é o Marcola que é o bandido, não é ele. Flávia, e em nenhum momento... Esses senadores, esses deputados têm medo dele. É ele que é o bandido. Coitado do Marcola. Flávia... O Marcola recebe a ordem do Alexandre de Moraes. Em nenhum momento você foi contestada com relação a isso? Nunca fui contestada. Por causa desse post. Esse post tá lá no meu Twitter. No dia 15/6/2023. Eu nunca paguei e não vou apagar. Eu não inventei isso. Foram 3 generais melancias que me falaram isso. Participou ontem do Canal Livre, uma espécie de roda viva de baixo orçamento aí da Bandeirantes, e falou muita coisa interessante. Não era boa, mas interessante, porque expõe ainda mais quem é Ciro Nogueira, expõe ainda mais os planos do Centrão, e expõe, enfim, né, tudo que eles estão tramando contra a direita agora em 2026. E tá ali, ó. Ciro Nogueira diz que Eduardo nos Estados Unidos foi prejuízo gigantesco e pede decisão de Bolsonaro em 2025. A chantagem contra Bolsonaro segue firme e forte, como vocês podem observar. Ciro Nogueira disse há pouco que a postura de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos prejudicou o cenário político para a direita. Bom, eu acho que o que ele quer falar é o seguinte, né? Não é que Eduardo prejudicou a direita. Eduardo atrapalhou o plano dos safadinhos. Os safadinhos que queriam herdar os votos do bolsonarismo, né? Sem entregar nada. Aí Eduardo melou o jogo desse pessoal. Fazer o quê, né? Enfim, ele falou isso durante a participação do programa Canal Livre, da Band. Ciro Nogueira também afirmou que, dadas as notícias recentes, são inviáveis, neste momento, as chances de algum nome da família disputar na chapa para a presidência da República. Não é cabeça de chapa, é na chapa. Nem vice, viu? Porque a vice é do Ciro Nogueira. Aí olha que curioso, né? O Ciro Nogueira quer que decida agora quem vai ser o candidato. E o Ciro Nogueira tá falando que agora não é viável nem o nome da família Bolsonaro, né? Talvez essa seja mais uma das razões por trás do interesse do Ciro Nogueira de resolver tudo agora. Que é para garantir que a vice fica com ele e a cabeça de chapa para um governador democrático. No exterior, Eduardo, que é filho de Bolsonaro, afirmou nos últimos tempos que articulou sanções que chegaram ao Brasil em forma de tarifas e atuações diretas contra ministro da Suprema Corte. Eduardo não falou que articulou as tarifas. Ele não falou. Ele falou que levou lá, fez inúmeras denúncias, né, contra o Brasil. Coube a Trump a imposição de tarifas. O objetivo do Eduardo sempre foi a questão da Magnitsky e ações contra autoridades brasileiras. Daqui já temos uma fake news do Estadão. Mas vamos continuar. Aí na avaliação do Ciro Nogueira, rapaz, esse foco do Eduardo Bolsonaro, ele deveria ter sido especificamente o Lula, não os magistrados. Só que ele não falou só isso.
ele falou mais também sobre o Moraes. Mas como vocês podem ver, né? Tarcísio, que quer ser o vice... Desculpa, tô falando Tarcísio, né? É porque isso. O Ciro Nogueira quer ser o vice do Tarcísio. Já tá falando, ó... Não vamos criar confusão. Não, Eduardo, não vai brigar com o Supremo, Eduardo. Ciro Nogueira também disse que, com a rejeição muito grande por parte da população em relação ao tarifaço, que não é viável hoje, em nome da família Bolsonaro, para a corrida à presidência da República, ele não quis falar sobre composições ou sobre a escolha do vice. Ele não quer. É porque ele não quer colocar o barquinho dele na pista, na água, e o povo vai ficar reclamando. Ciro Nogueira afirma que pediu a Bolsonaro, que está inelegível, que informe até o fim do ano o candidato que vai concorrer em 2026. E Ciro não quis dizer se Bolsonaro já deu sinais de quem poderia apoiar e afirmou que Bolsonaro tem ouvido muita gente. E talvez isso daqui também esteja incomodando o Ciro. E eu falo para vocês, Bolsonaro tá lá há muito tempo sendo pressionado, sendo chantageado, na verdade, para apoiar alguém deles. Eu já vi a história até no meu ouvido falar, Bolsonaro, é melhor você apoiar fulano para você poder ficar preso em casa. É o tipo de chantagem que estavam fazendo. Ou você apoia fulano ou você vai pra Papuda. Alguns governadores democráticos, né? Aí você imagina quem pode ser. Enquanto Ciro Nogueira diz que Eduardo Bolsonaro é o problema pela sua proximidade com Trump, porque Trump e porque está acontecendo com o Brasil, e aí sim você olha para os Estados Unidos, olha para o mundo, vê o Trump levando a paz, um acordo de paz histórico. Eu espero que finalmente agora o Oriente Médio encontre a paz verdadeira. O Ciro Nogueira é esse daqui, ó. Caixa destitui assessores ligados à PL e PP após derrota do governo, né, na medida provisória. E aí, Ciro Nogueira? O problema não é Eduardo. O problema é você. Você é o problema. Você é um dos maiores problemas deste país. E eu espero de verdade aí que você arque com tudo que você está fazendo e que um dia isso entre na sua conta para você pagar com juros e correção monetária. Rolou até uma entrevista no final de semana em algum podcast aí de esquerda do Zé Guimarães, que é o líder do PT na Câmara. E ele contou para a turma da esquerda que a Glaze trouxe para si a responsabilidade e falou que vai passar o trator na caixa. Vai tirar o indicadinho do Lira, vai tirar os nomes ligados ao Ciro Nogueira. E aí, Ciro? Porque nem o ministro Fufuca você consegue tirar na máquina. Mas você quer ser o vice e segue sabotando em toda oportunidade que você tem a família Bolsonaro. Se Ciro Nogueira... Sabe, Ciro Nogueira, ele talvez seja xingado nas redes sociais. Eu não queria ser chamado por ninguém de vagabundo. Não tô falando que estão chamando Ciro nem... Mas sabe como é a turma extremista, né? Como eu sou uma pessoa que não gosta de ser chamada de vagabundo, eu sou uma pessoa que não gosta de ser chamada de desgraçado, de miserável, de FD e a letra P, eu aproveitaria esse espaço na Bandeirantes para falar da prisão injusta de Bolsonaro, do caso do Felipe Martins, de como hoje em dia é arriscado você ter um partido político que não reze a cartilha da Faria Lima ou do PT. Eu utilizaria o espaço na Bandeirantes para desmentir a fake news sobre o Eduardo, não inventar mais mentiras sobre ele. Eu usaria para isso. Porque eu não gosto de ver os extremistas malucos me chamando de vagabundo, miserável, safado, xingando minha mãe. Não tô falando nada, Ciro. Só tô te passando o funcionamento de como é a mente das pessoas, né? Aí, o Vilamigo de novo. O Vilamigo tá demais. Ele tá puto com o Ciro Nogueira. Colocou aqui, ó, 5 notas. Todas do Lauro Jardim. Coincidência, né, gente? É o empenho do Lauro Jardim todo dia. Aquela porradinha. Pra manter, né, o assunto aceso. Desde a visita de Ciro Nogueira a Bolsonaro, 5 notas foram divulgadas por Lauro Jardim, que é porta-voz do mercado financeiro. Elas tentam desgastar Eduardo, criar uma briga entre pai e filho, a pressão para Bolsonaro definir o candidato, a ameaça de prisão em regime fechado e, por último, a ameaça de fechamento com Lula em 26. Fechamento sim de apoio, né? Faria Lima. Aqui. Bolsonaro deveria se preservar e somente receber Ciro Nogueira e os aliados do líder do PP quando as cautelares forem retiradas. Ciro Nogueira, representante comercial da Faria Lima, é parte do problema e não deve ser tratado como solução ou parte dela. Aí vamos dar uma olhada em alguns grandes momentos do Ciro Nogueira.
Esse vídeo aqui da Rússia está com 5 minutos. Eu não vou dar play no vídeo de 5 minutos. Então vamos olhar aqui a fala em específico. Só para mostrar que tem um vídeo, eu mando esse vídeo lá de 5 minutos, se tu quiser tu assiste. Ciro Nogueira respondeu que não acha que Moraes seja ditador e tirano, mas acha que existe um excesso de ativismo judicial no Brasil. Também não acho não, Ciro, concordo com você. Nessa manchete, nessa matéria, tem a fala do Ciro. Ciro defende um candidato estilo Tarcísio para 26. E também a fala, esse vídeo eu quero dar play. Ciro Nogueira diz que é um nome que unifique a todos. Pô, mas eu não sei se Tarcísio unifica a todos, porque tem muita gente satisfeita com o Tarcísio. Eu, por exemplo, ele não me unifica. Eu vou estar sendo meio que chantageado, né? Ou apoio o Tarcísio ou o Lula ganha. Aí eu vou ter que apoiar o Tarcísio. Se for um candidato estilo Tarcísio, que unifica a todos, do MDB ao PL, não tenho dúvida que é melhor ter só um candidato, né? A fala do Moraes é essa. Para Ciro, Moraes não é tirano, mas o Supremo deve dar passo atrás. Ele não considera que o Moraes seja ditador e tirano, não é, não. Questionado sobre o tema, o Ciro respondeu, eu não acho isso não. Acho que é um excesso de ativismo judicial no país. Chegado o momento de dar um passo atrás, porque senão vamos ter uma eleição no próximo ano em que a discussão vai ser o Supremo. Isso é ruim para a democracia. Ah, democracia. Estado democrático e direito. Ciro Nogueira é demais, né? Quando ele fala do Tarcísio, além de ser o candidato que une a todo o centrão, tá apoiando o Tarcísio com o Ciro Nogueira de vice, ele fala que assim, o Cadeirudo é leal, mas jamais pau mandado de Bolsonaro. Né? Pau mandado mesmo só da André Esteves. A declaração foi uma resposta a questionamentos sobre a autonomia de Tarcísio em relação ao seu padrinho político. Eu acho que, na verdade, sem piada, o Cadeirudo já provou que ele não é pau mandado. Porque quando você olha para o governo de São Paulo, todas as secretarias importantes, todos os cargos importantes, inclusive as indicações para o Poder Judiciário, nenhuma foi para o bolsonarismo. Então isso é o qual mais independente pode ser. Só se indicar logo um petista, né, de vez. Quanto mais Ciro Nogueira reclama, mais eu reclamo também, porque fica insustentável. Quem fez a pergunta para ele foi a Mônica Bergamo, né? Não será? Ainda bem que você fala isso. Se fosse não cair a debater comigo sobre exercício. Um ponto que é questionado por empresários, até mesmo por políticos, que é o seguinte: o Tarcísio só vai ser candidato se o Bolsonaro falar que ele vai ser candidato. Como que a gente vai ter um presidente que vai ficar sempre tendo que pedir continência para o Bolsonaro? Por exemplo, ele foi para a Avenida Paulista, subiu num trio elétrico, num carro de som, chamou o Alexandre de Moraes de ditador, coisa que ele nunca tinha feito, porque ele foi pressionado para isso e ele cedeu. Então, o que vai ser, se ele vencer, esse presidente submetido a essa família que a gente sabe que tem um grau de instabilidade grande? Porque eu não considero que ele vai bater continência, ele vai ser leal. Ele deve a sua carreira política ao presidente Bolsonaro. Ele jamais pode trair o presidente Bolsonaro. A população brasileira, isso não vai acontecer o que aconteceu com o Dória aqui. Tarcísio trair Bolsonaro, isso não existe, essa possibilidade. Ele só vai ser candidato com o apoio de Bolsonaro. Agora, um exemplo clássico do governo de São Paulo. Tem influência do presidente Bolsonaro, tem essa batida de continência. Não tem, ele tem tocado o governo aqui de forma independente e se transformou num exemplo para o país, a gestão do governador Tarcísio aqui. Eu acho que fica bem claro a diferença. Ele sempre vai ser leal ao Bolsonaro, mas jamais vai ser subordinado ou pau-mandado do Bolsonaro. Isso aí pode ter toda certeza, que eu conheço, e eu tenho certeza que se ele for escolhido pelo presidente, ele vai honrar como honrou. Eu acompanhei, eu estava no dia que o Bolsonaro lançou o Tarcísio, quer dizer, comunicou o Tarcísio que ele seria candidato. Ele era candidato a governador por Goiás, eleito, nomeado, caiado ali, ó. Senador. Candidato a senador por São Paulo. E ele disse, não, você não vai para ser candidato a senador em São Paulo, não. Você vai ser candidato a governador em São Paulo. Ele disse, poxa, como eu vou ser candidato a governador? Eu não sou nem de São Paulo. Não vai, você vai, pelo seu trabalho, pelo que nós representamos, você vai ser candidato a ganhar. Agora, se essa é a missão, eu vou. Agora, senador... É isso. Como bem disse o Ciro, né? Ele provou aí que o governo de São Paulo prova a sua independência. Dia sim, dia também. Aí falando da direita brasileira, olha que bacana, né? Só tem um jeito. E está em Brasília. Essa porcaria de música tá total. Deixa eu desligar aqui o Bluetooth.
Enchendo meu saco. Só tem um jeito, está em Brasília. Complexo prisional. Uai. Complexo prisional resolve o quê? Não tô entendendo que postagem é essa. Eu vou dar o contexto, obviamente. Esse rapazinho aqui, conhecido como a Central do Centrão, ele tá falando que o grande problema do país é Eduardo Bolsonaro. E a forma da gente solucionar a questão do Eduardo Bolsonaro é enfiando ele na cadeia. Por isso que chama esse perfil de Central do Centrão, né? Porque ele de central direita não tem nada. Aí a Pamela comenta assim, ó. Saíram da toca mesmo. Estão pedindo a prisão do Eduardo Bolsonaro na cara dura. Tudo porque Eduardo representa uma ameaça clara ao establishment brasileiro. Essa gente aqui tá cagando para violações de direitos humanos. E querem violar ainda mais os direitos humanos fundamentais. E ele não se deu por satisfeito, não. Voltou e ainda diz, ó. Em breve estará caçado e inelegível pelo bem da nação. Fique sabendo. Um apoiador aqui do Tarcísio. Apoiador ferrenho. É um defensor ferrenho da chapa Tarcísio Ciro Nogueira. Tem petista que tem mais saco roxo do que apoiador do Xandão. Quem apoia a censura, perseguição e justifica tais meios para seus respectivos projetos de poder pessoal são tão perigosos quanto os comunistas. Esses liberais progressistas são a força motriz do judiciário fazer o que faz nos dias de hoje. É esse tipo de gente que clama por um tecnocrata no poder. Outro exemplo. Amém. Resta uma esperança sem o bolsonarismo. Aquele fome da questão do Ratinho Júnior. A matéria fala o seguinte. Centrão cogita abandonar o Bolsonaro e já fechar com o Ratinho Júnior. Amém. Amém. Grande conservador Giovanni Moraes. Se vende na internet como um dos grandes alunos do Olavo de Carvalho. Aí o Mafinha comenta, né? Bolsonarismo é odiado por pessoas que se dizem de direita. É odiado mais por pessoas que se dizem de direita do que pela esquerda. E o que o bolsonarismo fez? Roubou? Corrompeu? Não. Apenas existe e ocupou o lugar do PSDB como direita, mas dessa vez, uma direita de verdade. Aí temos outro exemplo. O marceneiro do Metrópolis, após propagar desinformação e tentar blindar o seu amigo Guilherme Amado e o jornal que ele trabalha, o Metrópolis, colocou: eu publiquei um pode ser como uma teoria, não cravei em nenhum momento que isso aconteceu, e organizaram, opa, quem organizou? Será que foi o Carlos Bolsonaro? Uma onda de ataques baseada em um pode ser. Eita. Quando eu fico nervoso, mano, vai ficar coçando. Aí vem o Alan dos Panos, né? Perfil ligado ao MBL. Se discordar 1 milímetro do bolsonarismo, eles enviam a horda de idólatras da liberdade relativa. Enviam, né? Assim, é um sinal. Você aperta um botão, né? Aperta um botão, aí dispara os ataques. Agora querem intimidar jornalistas com processos. Quando chegar 2026, vão pedir voto. Para quem? Para vocês que anularam o voto? E que pregaram o voto nulo? Acho que nem adianta pedir para vocês. Por que vocês votariam, né? Nas últimas eleições foram quase 40 milhões de votos nulos e abstenções. Sim, o seu foi um exemplo. Nesses últimos 4 anos, esse número já aumentou e muito. Continue o ótimo trabalho, patriotas. Pronto, é isso aí mesmo, irmão. É Lula 26, né? O MBL já deixando claro. O MBL tá deixando claro que é Lula 26. O MBL deixa claro, né? Aí a Atsuki fala assim, né? Se discordar 1 milímetro do bolsonarismo, eles enviam a horda de idólatras da liberdade relativa. Essa é a única frase que importa. Ela é o gancho, a consequência e a narrativa do discurso posterior, revelando a premissa distorcida, a inversão entre vítima e torcedores do opressor e a instrumentalização de uma frase aparentemente inofensiva para validar uma narrativa política e moral conveniente. A partir dela, o autor generaliza, distorce e reafirma a velha tese de que a culpa de tudo é do bolsonarismo. E ela encerra falando o seguinte, né? E se você divide essa frase em 2 blocos, o primeiro, se discordar 1 milímetro do bolsonarismo. E ela fala assim, ó, a discordância nunca foi um problema. O problema começou quando vieram a difamação, a perseguição, o alinhamento com o regime do Moraes, a desumanização dos bolsonaristas. E aí a ação gerou uma reação. E quem ajudou a semear a censura, hoje se coloca como vítima.
o Samuel Pancha foi além, né? Além da censura, ele ajudou na prisão. Ele torceu, ele é um grande torcedor. O homem do Shadow Cabinet, um dos episódios mais nefastos da imprensa brasileira, né, contra o governo Bolsonaro. Aí a segunda parte da frase, né? Eles enviam a horda de idólatras da liberdade relativa. Essa ideia remonta a 2019, quando o mito do GDO foi criado e usado como justificativa para a abertura do inquérito das fake news. Desde então, nenhuma prova concreta surgiu, mas as consequências foram reais e devastadoras na vida de inúmeras pessoas como Felipe Martins. Idólatras, ao contrário do que o perfil sugere, são apenas pessoas conectadas ao mesmo assunto. O perfil acerta ao colocar, entre aspas, a liberdade relativa, porque um grupo que aceita anistiar, até mesmo Moraes, prova que, além de defender a liberdade, defende o perdão. Uma única frase carrega histórias e fatos que podem ser usados para o bem ou para o mal. E nem precisa ser alguém antipetista. O mau caratismo não respeita ideologias nem padrões. E olha isso aqui agora. André Sadi publicou a matéria. Com Lula Trump, direita vê cerco se fechando e aponta Eduardo Bolsonaro como o novo Olavo de Carvalho. Para eles, o filho de Bolsonaro está a caminho de se tornar um novo Olavo de Carvalho. Ou seja, ele ficaria nos Estados Unidos fazendo vídeos e vendendo livros, pois seria muito difícil voltar ao Brasil. Aí o grande Silvio Grimaldo, esse daí extremamente respeitado, né? Bernardo Kister, amigo pessoal, montaram jornais juntos. Bernardo que adora me difamar, amigo Flávio Moxten também. Eu leio um negócio desses e não sei exatamente como reagir, fico pensando. Mas a primeira reação é, a direita é um negócio que precisa acabar. Pronto, tem que acabar. E o errado sou eu. Eu quero dividir a direita. O Silvio Grimaldo quer acabar. E o radical sou eu, viu? Eu só quero dividir, pô. O cara quer acabar. A galera chama ele de cara de cu de frango. Até parece mesmo. O que eu fico de cara é o ressentimento desse maluco. Porque perdeu o carguinho no governo. Nunca mais foi o mesmo. Você vê, esse cara tava no MEC. Tem lá a livraria dele, né? Vídeo editorial. Livraria editora também. Rapaz, se você olhar o que esse cara comentou ao longo dos anos e a turminha dele, do Nadalim, tu não acha quase nada. É como se o Nadalim nem tivesse continuado no governo Bolsonaro. É como se o Nadalim não tivesse entregado nada. Nada ao longo dos anos. E às vezes as pessoas não se questionam, né? E sobre esse tipo de assunto ninguém fala muita coisa, porque são alguns bodes sagrados da direita. Com pessoas que você não pode questionar, né? Porque você está errado. Eu só quero dividir. Sabe? Separa. Quem tá com o Bolsonaro, quem tá com o Centrão. O Silvio Grimaldo, ele quer acabar logo essa porcaria toda. Aí é bom que só tem esquerda, né Silvio? Aí pra responder essa turma toda, o Cauã achou essa linda postagem aqui do Olavo, né? Uma direita anti-Bolsonaro é como um pinto anti-ereção. Vai descontrair, né? Gente, não tem condição pra uma coisa dessa, sabe? Entra dia, sai dia. Entra dia, sai dia. Além do PT, olha tudo que tá acontecendo. Além do PT, olha tudo que tá acontecendo. Enquanto a galera fica nesse papo besta, tem que unir a direita, unir a direita. O que mais tem que ser feito pra unir a direita? O que mais tem que ser feito? É o quê? Bolsonaro vai arrumar carga aí pra todo mundo do país e apoiar as candidaturas que só as candidaturas que eles querem, chancelar. Pelo amor de Deus. Não dá, né? Ciro Nogueira aí cada vez ganha mais apoiadores. Só a nata. A nata aí de quem diz que, enfim, que quer resolver as coisas no Brasil. E pra gente chegar aqui nos finalmente, pra gente falar de notícias positivas. Começar a semana com as tretinhas, é bom, né? Escute isso aqui, um bate-papo no Pânico. O Daniel Zuckerman começa falando e depois passa a palavra pro Alba. Mas o que eu trago aqui é que o relator, o Marcelo Freitas, decidiu arquivar o pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara. Sabe que o PT continua, né, as acusações, né, do decoro, por apoiar as sanções, fica sempre a dupla narrativa, mas o Albeta, que sempre acompanhou, né, o Eduardo Bolsonaro por lá, pelo menos agora a gente tem uma indecisão, né, se ele vai ou não ser candidato.
Ele se manifestou muito, né, sobre essa história, mas é uma vitória, né, principalmente para ele, em relação à cassação, porque a turma, né, do PT, principalmente, quis derrubar o mandato dele, mas ele continua no jogo e tem uma expressão política muito forte, né? O Eduardo Bolsonaro, com todas as situações que aconteceram até agora, ele teve uma boa movimentação política, ou não, Albeta, você que acompanhou o Dudu? Eu acho que sim, né? Ele deixou o próprio mandato dele para fazer ali o que ele acredita nos Estados Unidos, participar de tudo isso. Agora, esse é o problema da direita, né? O ano que vem, que tem toda essa briga, que ainda tem o Bolsonaro, e a gente sempre fala aqui, quando o Lula estava na mesma posição, já tinha manifestações para libertar o Lula e tal, isso não tem na parte da direita. Não tem, né? Quando é com Lula tem tudo, quando é da direita não tem nada. E é assim. Ele continua no jogo, né? Sob Eduardo, tem uma expressão política muito forte. Quando eu estava na mesma posição, já tinham manifestações para libertar o Lula e tal. Isso na parte da direita não tem, né? E pra gente começar a falar de mais notícias positivas, antes de mudar de tema, Trump começa a demitir funcionários públicos por causa do shutdown nos Estados Unidos. A gente comentou bastante sobre isso na semana passada e as demissões não são aleatórias, são em locais bem específicos. Tá indo pra cima em especial dos democratas. Esses sim são um grande problema. E o Max fala assim, ó, essa jogada do Trump de deixar os democratas fecharem o governo americano foi genial demais. Ele tá cortando o gasto do governo e demitindo funcionários públicos. E o melhor é que ele pode dizer que a culpa é dos democratas. Quanto tempo a esquerda vai aguentar isso? Não sei. Eu sei que a esquerda não tá sabendo nem por onde ir diante das últimas. O Assis Moreira deve ser primo do Jamil Chad, né? Mora também em Genebra. Não sei se é flautista, não sei se toca nenhum instrumento musical, como o grande Jamil, que adora um chorinho. Publicou uma nota maravilhosa, de verdade, maravilhosa no Valor Econômico. Eu fiquei assim, sem entender, né? Eu acho que é porque o que tá acontecendo é tão importante que ele falou, cara, eu tenho que contar. É melhor contar, sabe? Porque eu acho melhor contar. Por bem até do empresariado brasileiro. Como o chefe do USTR explica o plano de Trump? Lá tem um plano, né? No Brasil, a gente ainda não tem. Para o representante comercial dos Estados Unidos, soberania se produz, não se negocia. Não nasce do nada e, sabe, você não vai ficar negociando ela, né? Não vai colocar na mão de alguém. Não é o que dá para comercializar. A Faria Lima vai precisar de Rivotril para ler isso, porque quando o americano cita Hamilton para dizer que o comércio é instrumento e não religião, ele está na prática chamando o neoliberalismo global de seita autofágica. Quando o chefe do comércio americano diz que soberania se produz, ele está desmontando a ideia de que desenvolvimento nasce da intenção passiva aos mercados globais, da integração passiva aos mercados globais. É o retorno da geoeconomia como fundamento político. A riqueza de um país não está no dinheiro que circula, mas no que ele é capaz de produzir. E vamos dar uma olhada. Essa matéria, ela é maravilhosa, de verdade, maravilhosa, traz muita esperança, não é que traz nem esperança, né, porque já está acontecendo, só está contando que já está rolando, traz na verdade até inveja, porque ainda está longe no Brasil de ter algo assim. O Assis Moreira, jornalista da Globo, ele é correspondente do Valor Econômico em Genebra desde 2005 e já cobriu o Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab 28 vezes, veja, né, mas vamos lá. A tensão volta a subir entre os Estados Unidos e a China, atropelando a distensão temporária negociada entre as duas maiores economias do mundo. Robert Lightyear. Não sei como é que... Eu vou falar Robert Lightyear. Obviamente não é Lightyear, né? Mas enfim. Que foi o arquiteto da política comercial no primeiro mandato de Trump, disse no sábado, em entrevista no Financial Times, que a noção de que você pode ter um acordo que resolva o problema entre os Estados Unidos e a China é absurda. A ideia do comunismo é dominar o mundo. Para ele, a dependência da defesa americana em relação à China para peças essenciais é um dos problemas sérios a resolver. A gente vai falar dessa entrevista também. Mas eu quero dar um break. Quantos economistas ou pessoas do mercado financeiro vocês já escutaram falando que o comunismo não tem como fazer acordo, porque o objetivo do comunismo é dominar o mundo?
E falar isso para criticar a China. Quanto vocês já viram, né? Ou seja, aqui estamos diante de um espécime em extinção no Brasil. Ou pelo menos que está assim, né? Desaparecido. Vamos lá. No Brasil, a turma do Ciro Nogueira, né? Diz que dinheiro não tem carimbo. Né, Tarcísio? Enquanto isso, nos meios comerciais tem sido analisada com atenção uma palestra feita por Jameson Greer, o chefe do STR. Uma palestra, veja onde ele foi. A Conferência do Conservadorismo Nacional recentemente. Mais uma espécime em extinção. Um cara da economia disposto a colar no evento verdadeiramente conservador. Com os bolsonaristas americanos, né? Esse não tem nojinho, não. Seu ponto é simples. Não há prosperidade sólida nem soberania com base apenas em comércio. E soberania se produz, não se negocia. Ó, irmão, não é só dinheiro. Não é só o dinheiro, a gente precisa de mais. Para o principal negociador comercial do governo Trump, depois do próprio Trump, o objetivo da política comercial não deve ser fazer o maior número possível de acordos comerciais ou promover a eficiência a todo custo. Não é sobre isso. Aspas. Deve ser apoiar os trabalhadores e as famílias americanas. Apoiar uma sociedade conservadora. Se queremos uma cultura conservadora, precisamos criar um sistema econômico conservador. E eu já tô assim que não tô me aguentando. Quero saber se ele tem um Tinder pra gente dar um match. Você é liberal no conservador no costume e liberal na economia? Não. Eu sou conservador nos costumes e eu estou em busca de um sistema econômico conservador também, viu, irmão? Pega o teu liberalismo e vai lá pra Faria Lima. Sai de perto de mim. Eu só... Não, pausa aqui. Economia não deve ter como objetivo final o dinheiro, mas pessoas, famílias. Eu tô aqui, viu? Eu estou aqui. Eu acho que o dinheiro é sim importante, mas o fim, no final do dia, não é só aumentar o PIB. É aumentar um dinheiro no bolso das famílias, dos trabalhadores. Eu não tô do lado dos rentistas. Eu tô do lado desse radical maluco aqui, viu? Eu tô desse lado. Não me bota perto dos liberais. Na visão trumpista, os Estados Unidos precisam criar ou recriar uma economia de produção. Uma economia orientada para a produção e não para o consumo como um fim em si mesmo. Essa economia enfatiza uma grande classe média que produz e cresce, em vez de uma pequena elite que extrai, realoca e esbanja. Eu também defendo isso aqui, viu? Eu não acho normal uma pessoa que coloca aí 6 milhões e 800 mil que já tem de patrimônio líquido em uma aplicação, 14% ao ano, termina o ano com 7 milhões 777 mil. Ganhou 985 mil reais sem fazer nada. Esse valor tem de cabeça porque foi uma postagem que eu vi no Twitter. Eu acho isso injusto. A pessoa ganhar e o seu consultor econômico, né, que deu dicas de investimento, se gabar disso na internet, que o cliente dele ganhou 985 mil reais sem fazer nada. Eu não acho que isso é saudável para uma economia. Eu não acho. Eu prefiro isso aqui, ó. Apostar em quem produz, quem trabalha, o suor. Eu sou das antigas, né? Eu não consigo compreender. Eu tô do lado aqui, ó, desse maluquinho, eu e ele, né? Simplesmente o principal negociador do governo Trump, depois do próprio Trump, né? Eu tô do lado dele, eu sou um louco. Ele não sabe de nada, né? Quem sabe aí é o café com ferre. O chefe do STR se apoia nos pais fundadores dos Estados Unidos. Diz que, no início, nossos fundadores debateram vigorosamente a ordem econômica da nova nação. E eles sabiam que outras nações não deveriam se beneficiar automaticamente do livre acesso ao nosso mercado. E ele cita quem? Os debates on the Constitution e Hamilton. Fala dele. Alexander Hamilton. Enfim, Madison e Thomas Jefferson. Ele observa que os debates entre
a nação de agricultores de Thomas Jefferson e a nação de fabricantes de Alexander Hamilton resultaram em um compromisso prático. Aspas, seríamos ambos, seja através do trabalho na terra ou na fábrica, seríamos uma nação de produtores. Aspas, mesmo em seu compromisso com os pequenos agricultores, os pequenos são os meus preferidos, os jeffersonianos reconheceram a necessidade do poder industrial para manter a nossa independência. Embora valorizasse o trabalho na terra acima de tudo, Thomas Jefferson alertou contra a dependência industrial de potências estrangeiras. Nota que os hamiltonianos concordaram. Alexander Hamilton argumentou que os Estados Unidos precisavam de tarifas e política industrial para promover a manufatura. A tarifa é para quê? Para proteger a indústria nacional, porque ela tem que crescer, ela tem que ganhar gás. E ela, para ganhar gás, vai ter uma política realmente de incentivo real. E permitir que nosso jovem país se desenvolvesse sem estar sujeito à política econômica coercitiva do Império Britânico. Vocês têm noção o que é para mim ler isso? Gente, eu terminei de ler isso ontem. Quando eu terminei de gravar o vídeo, de ontem, que eu tô falando da República Velha, eu tô falando do que o Campos Salles fez com o Brasil, a sabotagem, né, de aumentar os impostos de exportação. A tarifa é para proteger o produto interno do produto externo e proteger a economia nacional. O Campos Salles colocou o imposto de exportação para desvalorizar e tornar menos competitivo a indústria nacional. Fez o oposto. E fez por quê? Porque fez um acordo exatamente com o Império Britânico, que era o Banco Rothschild. É por isso que os Estados Unidos deu certo e é por isso que o Brasil fracassou. Porque um escolheu ser soberano, o outro escolheu ser colônia. E, me perdoa, o Brasil não escolheu ser colônia. Os vagabundos que deram um golpe da República que escolheram isso. O povo não escolheu nada, como o povo segue sem escolher até hoje. Porque a escolha do povo é Bolsonaro solto. Eu, por mim, botava Ciro Nogueira no lugar de Bolsonaro. Se Ciro Nogueira fosse um homem de responsabilidade, sabendo que Bolsonaro é um preso injusto, e ele com muito mais saúde que Bolsonaro, ele se entregava para ser preso no lugar de Bolsonaro. Ele deveria fazer isso. Aí eu ia começar a ter algum tipo de respeito por ele. Você tá vendo assim a diferença? O que tá lá pregando o Felipe Dávila, o Brasil, ser dependente, né? Para entregar corte de gastos públicos, assim, para você, né? Pro povo, para ficar de boa aí com o Império Britânico. E a elite paulista continuar mamando. Por fim, sem brincadeira, eu terminei de gravar o vídeo ontem. Essa matéria foi publicada às 7 da manhã. Eu falei, nossa senhora, velho, como tudo faz muito sentido pra mim. Por fim, estima que essa visão foi aperfeiçoada por Henry Clay, ex-parlamentar e ex-secretário de Estado, o antigo Marco Rubio. Seu modelo único, chamado de Sistema Americano, combinava tarifas e apoio estatal à indústria com a crença no poder de um grande mercado interno livre. Protegíamos o acesso a esse mercado interno com muito cuidado, principalmente porque outras nações não faziam parte do contrato social do nosso país, a Constituição dos Estados Unidos. E assim, ó, pô, aqui, para você fazer parte, a gente tá ganhando dinheiro e o dinheiro... Mas é o seguinte, né? Você se coloca no... Pense que você por um dia tem dinheiro, porque eu tenho certeza que você faria. Se você ganhasse dinheiro, você tivesse uma empresa grande, eu tenho certeza que você faria questão de dar aquela bisoiadinha, né? Quem você está contratando e tentar contratar pessoas que defendem a liberdade. E você usar a sua empresa, com certeza, para defender a liberdade. Eu duvido que tu ia ficar fazendo lobby em Brasília. Eu duvido. Você, o povão brasileiro, não gosta desse tipo de safadeza, não. Pode até dar um jeitinho, uma gambiarra. Mas para tirar o Estado do cangote. Mas você não ia ficar fazendo lobby. Os Estados Unidos, o patriota de lá, ele tem essa preocupação com a sociedade, o pacto social. Mas quando tu pega o chinês está preocupado com isso? Ele está preocupado com alguma coisa? Irmão, ele quer pegar o dinheiro dele e ele vai usar o dinheiro dele para amplificar o poder do país dele, para continuar fazendo o que eles querem fazer e continuar ganhando mais mercado, passando por cima de muita coisa, trabalhando às vezes 16, 20 horas por dia. E o americano fala, não, eu não quero trabalhar 16 horas por dia não, mas quem quer trabalhar, trabalha aí. Mas eu quero ver nossa sociedade, quero que a gente trabalhe minimamente. Minha mulher, se quiser ficar em casa, fica. Se quiser trabalhar, trabalha também. Eu acho que deveria ser um direito.
Porque hoje é uma obrigação, quase, né? Hoje é difícil a mulher falar, eu quero ficar em casa, eu quero falar, pai, o dinheiro não dá pro mês inteiro. Olha, gente, a quantidade de mães que eu tenho certeza que se tivesse a opção, falar, cara, eu vou poder me dedicar a ser mãe. E ser mãe de verdade. Mas não pode. Deveria poder. Mas não. Os dois trabalham e no final do mês o dinheiro não sobra. Antigamente um só trabalhava, tinha casa, tinha carro, tinha tudo. Felizmente, diz Grier, os Estados Unidos seguiram esse conselho durante a maior parte da sua história e se tornaram a economia de produção por excelência. Observa que ao longo desse longo episódio, os Estados Unidos cresceram ao ritmo vertiginoso e emergiram com uma prosperidade impressionante. Mas que, onde é que começou a dar errado? Início da década de 1990 e 2016, Bush, Bill Clinton, Obama, nossos líderes, incluindo aqueles que se consideram conservadores, né? Os neocons, e ele vai falar de neocon, esqueceram as lições do nosso passado. Eles abandonaram a economia de produção, buscaram a economia de endividamento para ganhar o favor das grandes empresas e dos nossos parceiros comerciais. Para Grier, esses líderes tomaram uma série de decisões que alteraram o delicado equilíbrio de nossa sociedade outrora conservadora. Renunciamos à nossa soberania a abrir nossas fronteiras e a fluxos sem precedentes e quase limitados de mão de obra, capital, bens e serviços estrangeiros. Ele reclama que os políticos e formuladores de políticas não consideraram como essa abertura radical e hiperintegração global afetariam os trabalhadores, as famílias, as comunidades americanas. Ninguém liga. Liga se está com dinheiro no bolso. Vende a mãe se necessário. Eles não se lembraram das palavras do presidente McKinley, que disse: o livre comércio trará descontentamento generalizado. Ele revolucionará os valores. O chefe da USTR estima que o alinhamento do Bush com o Bill Clinton sobre o livre comércio foi uma anomalia. Argumenta que o Reagan frequentemente elogiava o comércio, mas o seu pragmatismo prevaleceu quando impôs tarifas e ameaçou impor tarifas sobre importações japonesas. Nixon é famoso por impor uma tarifa global de 10%, pois o aumento das importações estava impedindo que os Estados Unidos mantivessem moeda forte o suficiente no país. E Ted Roosevelt comentou em 1895, graças a Deus, não sou um defensor do livre comércio. Neste país, a indulgência perniciosa na doutrina do livre comércio parece inevitavelmente produzir degeneração gordurosa da fibra moral. Rapaz, eu não conhecia essa fala do Roosevelt não, mas gostei, viu? Moral, não procure na Faria Lima. Ali todo mundo vende a mãe. Para Grier, pessoas como Bill Clinton prometeram que, se abríssemos o nosso mercado, todas as nações do mundo seguiriam o exemplo. Isso não aconteceu. O neoliberalismo não fez com que o mundo adotasse a economia de livre mercado, assim como o neoconservadorismo não trouxe a democracia ao Iraque ou ao Afeganistão. O neoconservadorismo, é o que chama de neocon, é basicamente o seguinte: no costumes, mantém as coisas minimamente organizadas, sabe? Não flexibiliza demais, né? Não é abertamente woke, esquerdola. E na política externa, você promove as confusões que o Bush promoveu, como foi lá no Iraque, como foi no Afeganistão, enfim. Não trouxe resultado. Destruíram o país. Foi o teatro das tesouras deles. E que, em vez de reduzir o déficit comercial, afundamos ainda mais no buraco. Precisou alguém, agora em 2025, falar o óbvio. Tudo o que está sendo feito desde lá de trás, desde 1990, que é quando começa, inclusive, o consenso de Washington. Eu só faltou falar o consenso de Washington. Tudo que foi feito lá estava tudo errado. Só andamos para trás. Ele reconhece que alguns países reduziram certas tarifas, mas também passaram a usar barreiras não tarifárias para acumular excedentes e riquezas às custas dos americanos comuns e da classe trabalhadora. Mais uma vez. Olha a preocupação. Gente, tu tá vendo? Ele não tá preocupado com o bilionário. Ele não tá preocupado com o multimilionário. Ele tá preocupado com os pequenos, com os trabalhadores, com as famílias.
E os Estados Unidos passaram de uma nação de produtores para uma nação de devedores. O nosso governo contraiu empréstimos para financiar gastos cada vez maiores com direitos sociais, com direitos de assistência social. As pessoas se endividaram para manter o seu estilo de vida, à medida que os salários desvinculavam da produtividade e do crescimento econômico. Os estrangeiros ficaram felizes em conceder crédito. Nos especializamos em alocar capital por uma taxa, em vez de gerá-lo, e financiamos nosso próprio declínio. Olha para isso aqui. Isso daqui, ó, se esse cara tivesse essa palestra no Brasil, na Faria Lima, São Paulo pegava fogo. Não tô falando pegar fogo assim, ia ficar uma agitação. Entrar em combustão mesmo. Você olhar para você, ver fumaça. Prédios iriam pegar fogo. Um economista de direita, verdadeiramente, citando passagens bíblicas. Isso aqui é surreal. Porque para essa turma, ideologia já tem que ser deixada de lado. Imagina a religião. Como Esaú, no livro de Gênesis, trocamos nossa herança e sua promessa de longo prazo pela gratificação instantânea de um prato de lentilhas. E ele não parou aí não, viu? Calma que tem mais aí citação religiosa. O chefe do STR considera que o alinhamento... considera que, alimentando pelo bem-estar social e pelo crédito estrangeiro, o espetáculo continuou, mas a sociedade começou a se deteriorar. Para ele, as empresas ignoraram os déficits comerciais porque estavam ganhando dinheiro dos dois lados da fronteira. Enquanto para as pessoas comuns, o déficit comercial se manifestava na forma de fábricas se mudando de Wisconsin para o México ou para a Ásia. Porque o importante é porque não tem competitividade. Ó, irmão, não estou preocupado só com competitividade, não. Estou preocupado de ter emprego no país. Não é só competitividade, não é ter emprego. É ter emprego o povo poder viver. Poder sobreviver. Mas falar isso no Brasil é tabu. E quem tá se lascando é tu. Como corrigir essa situação, recuperar o país e incentivar a economia produtiva que possa sustentar a grandeza americana? E qual o papel da política comercial nesse projeto? A resposta curta poderia ser simplesmente dizer tarifas. Diz ele. As tarifas desempenharam um papel fundamental, mas uma palavra sobre o assunto seria insatisfatória. Em vez disso, eu vou lhe dar 3 palavras: soberania, solidariedade e equilíbrio. E acrescenta: soberania é uma mistura de autonomia e resiliência. Isso inclui ter uma política comercial autônoma. E nossa política comercial deve colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. A soberania nos dá espaço político necessário para promover a solidariedade nacional. Diz que, como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sei como a soberania e a solidariedade andam de mãos dadas. Pressionada e perseguida, a igreja primitiva foi construída com base em uma combinação de fé em Deus e nas virtudes da autossuficiência. Para se protegerem, naqueles primeiros dias em Utah, Brigham Young encorajou cada um dos santos dos últimos dias, homens e mulheres, a decretar em seus corações que não comprariam de ninguém, além de seus próprios irmãos fiéis, que fariam o bem com o dinheiro que assim obteriam. Hoje, diz Greer, os membros da igreja são conhecidos por suas famílias fortes e nosso compromisso com a comunidade. Eu gosto de um país assim, viu? Eu gosto muito de ver um economista utilizando, inclusive, histórias religiosas para justificar os seus posicionamentos. Para o chefe do STR, o comércio não é bom nem ruim, e sim apenas um meio para atingir um fim, não um fim em si mesmo. O comércio deve estar a serviço de algo maior. O dinheiro deve estar a serviço de algo maior. E ele acrescenta: a nossa fraqueza não é o consumo em si, mas o fato que grande parte do que consumimos é produzido no exterior. O resultado é que a cada ano entregamos 1,2 trilhão de dólares aos nossos parceiros comerciais. Esse foi o tamanho do nosso déficit comercial em 2024. Agora, muitos desses dólares voltam, mas muitas vezes eles voltam como especulação, dívida ou aquisição de ativos nos Estados Unidos e não como investimento produtivo ou em novos empreendimentos. Que é o quê, né? É os empresáriozinhos da Faria Lima que ganham dinheiro, às vezes, nesse leve e trás de mercadoria. Aí o dinheiro que ele chega no Brasil não é para investir, para produzir no Brasil, é para especular, para comprar título da dívida, é para viver de rentismo.
Estamos vendendo a participação de nossos filhos no futuro de nossa economia por coisas baratas e pagamentos de executivos. Nosso vício em importações contribui para o endividamento do nosso país e isso não é sustentável. O Grier acrescenta que é por isso que Trump tomou medidas para reduzir os gastos do governo, impôs tarifas e fez acordos para lidar com a emergência nacional causada pelo déficit comercial e considera que isso já lhe trouxe resultados. Fizemos acordos com parceiros comerciais que cobram 40% do nosso comércio. Não se trata de acordos comerciais no sentido tradicional, em que eliminamos tarifas de ambos os lados. Esses países estão aceitando tarifas mais altas sobre seus produtos, ao mesmo tempo em que reduzem suas próprias barreiras tarifárias e não tarifárias. Diz que outros países estão desmantelando arbitragens trabalhistas e ambientais, investindo em novas fábricas nos Estados Unidos, comprando bilhões de dólares em produtos americanos e se alinhando conosco em questões econômicas e de segurança nacional. Considera que os Estados Unidos fizemos história no Turnberry Resort, o resort de golfe de Trump na Escócia, de acordo com a União Europeia. No acordo com a União Europeia. Sua interpretação é de que a União Europeia reconheceu a legitimidade de nossas preocupações e nos unimos para estabelecer as bases de uma nova ordem comercial baseada em um comércio justo e equilibrado que apoia a soberania nacional. Levará mais tempo para construir o sistema Turnberry, formalizar suas regras e expandi-lo para cobrir o restante de nossos importantes parceiros comerciais. Mas estamos fazendo progressos sem precedentes a uma velocidade impressionante. Sobre a OMC, que justamente tenta reformar para se adaptar à nova realidade, Grier afirma: hoje, quando as pessoas me perguntam sobre a OMC, eu respondo: nós os temos exatamente onde queremos. A OMC está paralisada e suas regras comuns atropeladas. Diz que Trump, ao agir rapidamente em seu segundo mandato, está construindo uma economia produtiva, que apoiará os fundamentos de nossa sociedade conservadora. Nossa sociedade conservadora? O que quero dizer é uma sociedade que se preocupa com a família, os idosos, os doentes. Parêntese aqui, viu? Eu até falo conservador das tias do Zap, do tio do churrasco. Mas os idosos no Brasil, eles não têm nenhum tipo de respeito, viu? Tá aí uma classe que ninguém respeita, que ninguém dá valor. Todo mundo aí quer o apoio dos idosos, quer o apoio da aposentadoria, e os idosos deste Brasil ajudam em muito a economia nacional. Eu tenho certeza que vocês conhecem muita gente que mora na casa da avó e que às vezes a aposentadoria da avó, do avô, sustenta uma família inteira. E ninguém liga para os idosos. Semana passada tava lá o Stuberger falando que é só corrigir aí a previdência pelo IPCA, os idosos aí que se lasque. Aí eu vejo uma coisa dessa, sabe? O povo não valoriza idoso. Às vezes não valoriza o próprio avô, a própria avó. Só valoriza quando perde. É pedir demais, gente. É pedir demais. É pedir demais algo assim. Lá no canal secundário, é capaz de tá no título de algo que eu acho que, se eu olhar o dia, eu devo ter comentado nesse canal aqui. Ainda era governo Bolsonaro e eu falava: rapaz, a gente não precisa ser conservador nos costumes, liberal na economia, a gente também pode ser conservador na economia. E aqui está um claro exemplo. Um olhar totalmente diferente. Uma sociedade que respeita a dignidade de todas as pessoas e apoia as comunidades. Uma sociedade que valoriza a relação do indivíduo com Deus. E no Brasil, os economistas estão falando que não pode envolver ideologia, que é questão técnica. Que dinheiro não tem carimbo, né, Tarcísio? Eu só quero algo assim, pro Brasil. Eu sou radical. O meu radicalismo é isso daí. Nossa função é tornar possível uma sociedade conservadora. Temos que garantir que nossa economia apoie esse objetivo. Eu concordo. E concluamos presentes a comprar roupas, carros e chips de computador americanos. Invistam seu dinheiro na indústria americana. O American First tem um longo caminho pela frente. As sinalizações de que o trumpismo não se resume à personalidade do presidente e reflete uma revolução cultural e política significativa nos Estados Unidos. Eu acho que é papel da nossa geração
e inclusive para honrar o sacrifício que Bolsonaro já fez e segue fazendo, mostrar e provar que o bolsonarismo não é só um culto a uma figura, que é algo muito mais, que realmente veio para salvar esse país. Mas calma que tem mais. Antes de falar da outra entrevista, é pedir demais um ministro das Relações Exteriores assim no Brasil? Os Estados Unidos condenam a recente detenção pelo Partido Comunista Chinês de dezenas de líderes da Igreja de Sião não registrados na China, incluindo o preeminente pastor Mingri Erza Jin. Apelamos à sua libertação imediata. A perseguição aos cristãos na China não é recente. No entanto, em nome da economia e do desenvolvimento chinês, há cristãos que relativizam, preferem não enxergar esse detalhe. Eu tento entender, mas eu sempre falho. Eu também não compreendo, não. Finalmente, o mundo está percebendo a perseguição aos cristãos. Está percebendo porque o povo está denunciando. Porque o Marco Rubio está botando a boca no trombone. Fosse no Brasil, né? Eita, tu lembra Eduardo Bolsonaro quando falava da China? Ah, Eduardo Bolsonaro está promovendo a crise diplomática com o Brasil. Aí vem a Tereza Cristina, o Mourão, colocar panos quentes. Não, embaixador Ming, não faça isso, não faça aquilo. Ai. Vamos adiantar. Eu ia ficar mais longo do que eu quero. Ex-chefe comercial dos Estados Unidos, o Lightyear, os economistas estavam errados em tudo. O arquiteto da política tarifária do primeiro mandato de Trump sobre o fim do livre comércio, trocando a Casa Branca por Wall Street, e porque ele considera o Trump a pessoa mais honesta. A entrevista é longuíssima, não vou falar sobre toda ela, separei uma parte bem mais curta. Aí o Arthur diz, né? Vixe, e agora? Os liberais da Faria Lima vão chamar o Trump de comunista? Ou de negacionista? Tá ali, notícia original, 10 de outubro. Enfim, o Robert é um nome que amedronta diplomatas. Muitas autoridades estrangeiras experientes estremecem ao se lembrar das negociações difíceis com o temível fanático por tarifas de Washington. O Robert, conhecido como Bob pelos amigos, vou chamar de Bob então, foi representante comercial dos Estados Unidos no gabinete do primeiro mandato de Trump. Com a bênção de seu chefe, o Bob incendiou a ordem comercial global, renegociando acordos comerciais com os Estados Unidos, atacando a China e a Europa, com tarifas altíssimas e criticando a OMC. Um político como Trump, com seu desejo de derrubar o sistema de coisas estabelecido, é uma espécie de presente para o Bob. Energético em seus quase 70 anos, ele continua sendo um proselitista contra o que vê como os males globais do livre comércio puro e simples. O diagnóstico do Bob sobre os problemas comerciais dos Estados Unidos é hoje quase parte do pensamento do establishment de Washington. Segundo ele, e devido ao que ele chama de devoção tola à teologia do livre comércio, as empresas têm sido por muitas décadas recompensadas por transferirem sua produção para o exterior para aproveitar a mão de obra mais barata, entre outras coisas. Isso acelerou no início dos anos 2000, quando a China aderiu à OMC e se beneficiou do acesso ao mercado global. Os Estados Unidos agora compram e importam muito mais do que produzem, um fato que inquieta o Bob. Esse déficit comercial americano, afirma ele, nada mais é do que uma transferência de riqueza dos americanos para países estrangeiros. Ele declaradamente se dedica a melhorar as perspectivas de emprego de americanos sem diploma universitário. E critica duramente os executivos que transferiram seus empregos para a China apenas para ganhar mais dinheiro. Eu não perdoo nenhum deles. Não pode... Não pode... Será que esse cara não tem um primo, não? Um brasileiro aí para ajudar? Outro ponto aí, gente, que ninguém liga. As pessoas sem diploma. Tem gente que não vai ter diploma e aí vai fazer o quê? Vai ser assim para sempre? Vai fazer o quê da vida? Nada. 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 Vai chamar... Será que o Flávio Morgenstern vai chamar ele de... Vai acusar ele de ser duguinista também? Né? Socialista de direita? Olha lá o Ancap Sul. É socialista de direita, né, Ancap Sul? Porque ele não é do livre comércio. Ah, meu Deus do céu. Tá faltando no brasileiro, viu? Esse sentimento de se preocupar com o povo. Continua insistindo. E se aceitarmos? Aqui é a jornalista perguntando para ele lá para as tantas. Que as tarifas do Trump levarão as empresas a migrar suas cadeias de suprimento e que esses novos empregos da indústria surgirão nos Estados Unidos.
Isso pode acontecer durante o mandato do Trump? E tá perguntando, será que acontece nos próximos anos mesmo? Porque isso leva um tempo, né? Não haverá um custo político pro Trump se suas tarifas elevarem os preços e esses empregos demorarem mais para se materializar? E o que ele diz? Sim, pode demorar um pouco. Mas isso não é motivo para não fazê-lo. É papel do estadista. É papel do líder fazer o que tem que ser feito para salvar o país. Se houver evidências de sinais de recuperação de que o processo está funcionando, ninguém vai se candidatar do outro lado. E certamente, se os republicanos vencerem a próxima eleição, teremos um novo sistema comercial. A gente está vindo para mudar de verdade. Em uma era de divisão intensa e polarização, as tarifas têm desfrutado de um apoio em comum, porque até os democratas estão tendo que apoiar. O próprio Bob às vezes soa como se pudesse ser um democrata. Por quê, né? Sou contra a desigualdade de renda, diz ele em determinado momento. O que o diferencia de um democrata moderado, então? Eu não sou de esquerda, eu sou conservador. Responde ele surpreso com a pergunta. Mas você está falando de desigualdade de riqueza e da classe trabalhadora, tendo as mesmas oportunidades na vida que os ricos, digo eu. Isso é apenas patriotismo, ele rebate. Isso é nacionalismo econômico. Eu defendo demais isso daqui. Eu já comentei sobre isso, sabe quando? Quando eu falo que enquanto engenheiro, eu acho que é impossível de um país funcionar quando o CREA diz que o salário mínimo do engenheiro deveria ser 8 salários mínimos. Porque você tá falando assim, ó, cara, eu estou criando na lei, na canetada, que você ganha 8 vezes o que o salário mínimo ganha. A economia, a conta não fecha no final do dia. Como é que a gente olha para os Estados Unidos, para a Austrália, para outros países e fala, olha, aquele país você é garçom e consegue sobreviver, consegue ter as coisas, consegue viver bem, ser faxineiro. Exatamente porque as pessoas não ganham tão mais que as outras. Existe uma certa valorização. Só que quando você diz que o engenheiro recém-formado deveria ganhar 8 salários, quando o ministro do Supremo ganha 40, cara, a conta não fecha. A conta não fecha. A desigualdade é um problema também. Pobreza é um problema. Desigualdade também. Se você quer que a economia realmente funcione de uma forma minimamente organizada, esses gaps gigantescos, 40, e não são 40, né? Porque o ministro do Supremo é 40 mais os penduricalhos. Enfim. E aí, para arrematar o vídeo, para fechar com chave de ouro, uma matéria de uma linha só. Só tem uma linha essa matéria do Lauro Jardim. Uma só. A Faria Lima e o Lula 4. Boa parte da Faria Lima já conta com o Lula 4. Óbvio. Óbvio. E eu digo mais. É impossível a direita brasileira conseguir o apoio da Faria Lima. Porque é impossível o Haddad conseguir apoio do bolsonarismo vestindo verde e amarelo. Tendo Bolsonaro e Haddad, 2018. Tu vai votar em Haddad só porque ele vestiu verde e amarelo? Ao longo de toda a história do PT, e inclusive agora, no presente momento, se tiver a chance da Faria Lima eleger alguém do PSDB, alguém como o Fernando Henrique Cardoso, tu acha que eles não vão chutar o Lula? A versão original sempre é melhor. A versão oficial sempre é melhor. Então assim, não vamos ver. Ninguém é bobo. Ninguém vai ser enganado. Então não tem essa chance. É zero a chance do mercado apoiar a direita realmente compromissado com o país, é zero. E a direita brasileira realmente tem que ter um pouco de maturidade nesse momento e entender isso. A direita tem que buscar o povo, que é quem realmente tem os votos. É o trabalhador, é a classe média urbana. Porque o pessoal do interior majoritariamente já vota na direita. Mas principalmente os trabalhadores das grandes cidades. Essa gente aí tá desolada. É o cara sem diploma, que muitas vezes pode ter sido irresponsabilidade, mas também, se foi responsabilidade ou não, tanto faz. Ele segue existindo, ele é um ser humano, ele é um brasileiro. É que a gente vai conseguir o apoio para a mudança que esse país precisa. Esquece a Faria Lima. Essa gente não tem nenhuma preocupação, não. E aí eu coloco ali, né? A foto do Trump e do Jair apontando para Eduardo. Nenhum governador democrático. Mas eu queria ver. Tenta aí, experimenta aí. Primeiro que nem... esses governadores democráticos nem vão se dar, né? Sei lá.
nem corre o risco deles irem em algum lugar que eles vão ser questionados sobre esse tipo de assuntos. E eu queria ver você questionar. Eu queria muito ver qualquer governo democrático desse, pega o telefone aí, grava um vídeo, faz um react a essa matéria do valor econômico e dá tua opinião genuína e honesta, o que tu achou. O que vocês estão achando, governadores, sobre a política do Trump? Vocês estão dispostos a fazer algo similar no Brasil? Porque esse é o que eu queria, viu? Ai, que inveja, viu? Que inveja boa, né? Mas chegará o dia que o Brasil vai se libertar, né, do atraso. E o povo vai ser valorizado, as famílias. E só para encerrar, porque tá martelando na minha cabeça, eu queria ter mostrado antes, e eu não abri. Quando o cara fala de comércio justo, todas essas coisas, gente, isso também não nasceu do nada. Tudo isso... Ó, eu tô até aqui aberto, né? Na parte do projeto 2025. Quando você pega lá... dogma do livre comércio. Deixa eu ver se tem aqui a parte. Ortodoxia, tá? Nessa parte não. Os americanos. Poderosas. Aí tá falando da OMC. Ó, OMC, ó. A dura lição desse capítulo é que a América é espoliada todos os dias no mercado global, tanto por uma China comunista predatória, como por uma OMC institucionalmente injusta e não recíproca. Ignorar esses dois desafios irá simplesmente continuar a drenagem paragitária da base industrial americana de produção e defesa. Uma visão conservadora para o comércio. Eu acho que tá aqui. As recomendações da política neste capítulo refletem a crença na força das instituições fundadoras da América, a sua visão na economia do mercado, a compreensão realista do fato de que a política comercial tem capacidades limitadas e é vulnerável ao aumento da missão e à captura regulamentar. Os decisores políticos devem ser modestos quanto ao que podem realizar através da política comercial e precisam de exercer vigilância constante contra abusos. O comércio pode reduzir os preços ao consumidor para os americanos comuns e abrir novos mercados para empresas americanas e seus produtos. O comércio pode ajudar os trabalhadores das empresas americanas a especializar-se naquilo que fazem de melhor. Na política externa, o comércio pode ajudar a preservar e fortalecer alianças. Ao mesmo tempo, uma política comercial sólida exige humildade. Não é panaceia para todos os problemas políticos. A política comercial não pode favorecer um setor em detrimento do outro. Enfim, nem um comércio livre, nem um protecionismo criarão empregos. O comércio afeta os tipos de emprego que as pessoas têm, mas não tem qualquer efeito a longo prazo. Mas tem uma... Não é nem essa parte. Tem a parte específica que ele fala sobre comércio justo. Durante seu primeiro mandato, Trump pregou que não pode haver comércio livre sem um comércio justo, recíproco e equilibrado. Tem outra parte que ele fala que também o comércio deveria ser utilizado para fortalecer as pessoas, os trabalhadores. Comércio global, bola econômica. Aqui, ó. Enquanto os trabalhadores que perdem seus empregos forem compensados de forma justa pelos ganhos do comércio, todos estarão em melhor condição. Os trabalhadores. Então, assim, tudo que está acontecendo agora... Deixa eu ver quem que escreveu esse capítulo de economia do Projeto 2025. Departamento de Comércio, Thomas Dillman. Não sei se está nessa parte aqui. Importação. Mas deixa eu ver se... Parece que é o Peter Navarro. Peter Navarro, ó, Comércio Justo. Cara, eu acho que esse aqui... Eu acho que foi o Peter Navarro. Que é o cara aí, né? O cara que formulou a política tarifária do governo Trump. A FCC, o Trump nomeou para a FCC o Brendan Carr. O Brendan Carr é o cara que escreve sobre a FCC no projeto 2025. Caraca, bicho. Isso porque o Trump falou que não, o meu projeto não é o projeto 2025, não. Bicho miserável, velho. Aí, velho. Quando você tem um plano, né, fica fácil. Quando você tem um plano, fica fácil. Quando tem um plano, fica fácil. Deixa eu ver se acha aqui o negócio. Deixa eu ver se acha aqui o negócio. Deixa eu ver aqui. Eu tô falando, quando você tem um plano, fica fácil. Quando você tem um plano, fica fácil. Se eu não achar aqui, eu também não vou ficar procurando muito, não. Deixa eu ver, não tá aqui nesse capítulo. Só me dá mais uma chance aqui. Senão eu vou encerrar. Tá. Se não for aqui, nem vou perder meu tempo.
Não vou conseguir encontrar, não. Que na verdade, não. Eu acho que eu tô olhando no mês errado. Eu acho que eu tô olhando no mês errado. Deixa eu ver. Ia valer a pena. Tatará. Vou dar uma pausa aqui. Pronto, eu achei o que eu queria. Tá aqui, ó. É preciso ter um plano. Final de agosto, início de setembro, Twitter caindo, próximo das manifestações, o povo queria que fizesse alguma coisa. E aí eu analisava mais o cenário na época, né? E eu me questionava, bicho. E os questionamentos são os mesmos de hoje, viu? Os governadores não abrem a boca. Somos minoria no Congresso do Judiciário. Cadê os setores econômicos para reclamar do Twitter fora do ar? Cadê? Cadê o agro? Né, Tereza Cristina? E aí eu perguntava, como coragem muda os votos? Porque falavam que Bolsonaro não tinha coragem para fazer o que tinha que ser feito. Deixa eu ver se tem uma postagem aqui para mostrar isso. Tem uma postagem. Que era tipo isso daqui, ó. Porque Bolsonaro tinha dito na manifestação, ó, às vezes é melhor evitar cartaz. E aí o pessoal desvirtuou para falar que Bolsonaro proibiu o cartaz. Aí, tá aqui, ó. Pedir que se luta de liberdade de expressão enquanto se proíbe que ela se expresse faz todo sentido, né, Kim Paim? Bolsonaro não proibiu, velho. Ele só recomendou que não levasse cartazes. Aí eu falei, ó, eu não peço ninguém pra lutar por nada. O que eu vejo são corajosos de internet que não conseguem responder uma simples pergunta. Qual é o plano? E aí perguntar qual é o plano, aí surtou. Aí vem lá Sakura, ó. Meu Deus! Que discurso de merda é esse? Qual é o plano? Se liga, o povo quer mostrar revolta e indignação. Então assim, não tem plano. Não tem plano. O errado é quem quer saber o plano. Qual é o teu plano então? É o confia? Não. E eu até depois desenhei um plano. Tá? Leia lá o Atlas. Tem um vídeo da época que eu explico o que foi feito para destruir a liberdade. Eu coloquei 6 pilares e eu coloquei 6 caminhos contrários. E aí, na época, eu lembro que a galera fez o meme, né? O cara que queria assim, olha, gente, será que não vale a pena a gente pensar antes de agir? Será que pensar antes de agir não é bom? Não. Não pense! Não pense, não tenha um plano. Haja igual um louco. É assim que você tem que agir. Eu deveria ganhar adicional de insalubridade. Piadas à parte. Vou mandar o vídeo do Ciro Nogueira lá no Telegram. E eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser um membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro que tá a história da direita registrada para saber por que deu certo e por que deu errado. Porque algumas coisas vão dar para frente, outras vão dar para trás. Tá lá registrado. E para sentir inveja. E mais uma vez eu deixo de recomendação a toda a classe política brasileira. Leiam o Projeto 2025. Sabe? Saiam da mesmice. Saiam desse discurso raso e lacrador do dia a dia. Eu até dar play aqui num discurso lacrador que eu vi, isso horrível. Mas não vou fazer isso não para não dividir mais a direita. Eu só quero dividir, viu? Quem quer acabar com a direita é o Silvio Grimaldo. Tem que dar aquela cutucadinha para terminar o vídeo, né? Aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.